Só, gente, a gente vai começar falando sobre um problema que é comum, tá? É o suor excessivo. Muitas pessoas desenvolvem o suor excessivo, seja nas axilas ou também nos pés. São pacientes que possuem a hiperidrose e sofrem muito com esse incômodo e até passam por diversas situações constrangedoras com esse problema. O suor também pode ser acompanhado do mau odor, que é chamado de bromoidrose pelos especialistas. E quem vai conversar agora com esse assunto com a gente é o cirurgião plástico, doutor Alexandre Cataoca, que está com a gente ao vivo. Muito obrigada, doutor, por aceitar o nosso convite. Obrigado, é uma grande honra estar falando com vocês. Eu sei que vocês têm uma grande visibilidade e é muito importante trazer para a população esse tipo de assunto, que muitas vezes as pessoas nem sabem que existe. Exatamente. As pessoas às vezes têm e não conhecem o diagnóstico da hiperidrose, né, doutor? E aí eu começo perguntando por que a hiperidrose acontece. Qual é o errinho ou a informação que tem no organismo de quem desenvolve a hiperidrose? Na verdade, a hiperidrose é um excesso de suor, né? É uma hiperprodução de suor, produzido pelas glândulas écrinas, tá? Que são as glândulas que produzem o suor. O suor está aí, ele é benéfico, né, para a termorregulação, ele tá aí, ele tem que ocorrer, né? Diferente da bromidrose. A bromidrose é quando o suor tem muito odor, né? Então a pessoa às vezes nem sua bastante, mas ela tem muito odor. E isso é um defeito de uma glândula, que a glândula apócrina, é uma glândula que produz óleo, é uma glândula um pouquinho diferente da glândula écrina, que é essa da hiperidrose. Então, são defeitos dessas glândulas, né, hiperproduções dessas glândulas, que fazem que a pessoa ou tenha muita quantidade de suor, ou ela tenha muito odor. Os dois problemas são problemas vexatórios, as pessoas muitas vezes têm até afastamentos sociais por conta disso, tanto da hiperidrose quanto da bromidrose. Doutor, inclusive, então, a gente falava aqui da hiperidrose, a bromo, então algumas pessoas a gente já até ficam conhecidas, né, por aquele mau cheiro. De repente, elas têm o problema de saúde, eu acho que talvez até mais do que a hiperidrose, que já vem sendo divulgada muito nos meios de comunicação, é um assunto que vem sendo trabalhado. Já a bromoidrose, não tanto. Então, de repente, a pessoa tem, né, esse mau cheiro, e aí eu lhe pergunto, ele vem só das axilas? Não, as glândulas apócrinas, né, que são essas glândulas que produzem esse suor que produz esse odor, ela pode estar couro cabeludo, axilas, região genital, região anal e pés. Então as pessoas podem ter bromidrose em todas essas regiões. Porém, a região que mais acomete é a axila, tá? A região da axila é onde mais acomete. Uma grande porcentagem desses pacientes nem sabe o que é essa doença, aí passa por situações assim de convívio social, afastamento de convívio social por conta disso, né? Porque não sabe da doença. Então, pode dar em tudo quanto é essa região, tratamento clínico dificilmente ele vai ter um bom resultado, e aí muitas das vezes as pessoas recorrem ao tratamento cirúrgico. Então, e no caso, para os dois casos, tanto para a hiperidrose como também para a bromoidrose, o tratamento é cirúrgico? Não, na verdade, para hiperidrose existem diversos tratamentos clínicos, até com a base de medicações de orais, ou até mesmo toxina botulínica da região axilar. Algumas outras pessoas fazem tratamentos com laser, mas quando nada disso resolve, tem uma cirurgia, tem duas cirurgias. Uma que o cirurgião plástico faz, que é a lipoaspiração dessas glândulas ou a retirada dessas glândulas, e a outra cirurgia é o que a gente chama de simpatectomia, que o cirurgião torácico, geralmente, ou o cirurgião vascular, vai no gânglio simpático e queima o que dá o start para esse suor. Então, são coisas diferentes. Para a bromidrose, não. Para a bromidrose, as medidas clínicas são mais difíceis de controlar, as pessoas passam de tudo e não conseguem ter bons resultados, e aí o que acontece? A pessoa recorre à cirurgia. A cirurgia pode ser uma lipoaspiração ou pode ser o que a gente chama de exerese da glândula, a retirada inteira da glândula. Então, no caso aí da região axilar, a gente tira uma grande parcela da região axilar para que essa pessoa pare de produzir essas glândulas, pare de produzir esse odor. No caso da hiperidrose, né, do suor excessivo, esse suor excessivo, ele causa aí perda de peso ou desidratação? Não chega a esse ponto, né? Porque nós temos um mecanismo de termorregulação e um mecanismo também que barra, né? A pessoa vai suar até um ponto e vai parar.
logicamente, se ela tiver em um ambiente muito quente, né, que aí são as desidratações severas, mas não por conta da hiperidrose, não por conta da doença hiperidrose, tá? A pessoa não chega a esse ponto, porém, transpira demais e passa, sim, situações vexatórias. E o diagnóstico, doutor, ele é clínico ou tem um exame para as duas, para você, o senhor diagnosticar, o médico diagnosticar as duas doenças? Para as duas doenças, o diagnóstico é clínico, tá? Tem que passar pelo dermatologista ou pelo cirurgião plástico. São os melhores profissionais a fazer esse diagnóstico, afastado todas as outras doenças que podem cursar com excesso de suor. Tanto excesso de suor quanto excesso de odor, a gente faz o diagnóstico ou de hiperidrose ou de bromidrose. Para quem está nos assistindo em casa, existe algo que possa provocar uma crise maior ou essa produção de suor ou de odor, ela acontece independente de hábitos? Não, fantástica pergunta. Sim, algumas coisas que as pessoas fazem no dia a dia podem aumentar, sim, a produção de suor. Então, se é excesso de suor, nervosismo, né, sem sombra de dúvida, situações que elevam aquela adrenalina, a pessoa está nervosa, vai suar mais mesmo, isso é um mecanismo de defesa do corpo. Locais onde está muito quente também vai suar mais. Porém, as pessoas que têm bromidrose, também o nervoso ou algumas alimentações como cebola, alho, condimentos, pimenta, bebidas à base de cafeína, tudo isso podem acelerar também e aumentar essa sudorese, tanto em quantidade quanto para quem tem a bromidrose e o odor. E esses tratamentos, né, que a gente citou, nos dois casos das doenças, eles são acessíveis na rede pública ou ainda não, doutor? O Brasil ainda tem dificuldade em relação a atualizar, assim, inovar a essas duas doenças. Bom, pela hiperidrose, sim, tá? Pela rede pública existem diversos ambulatórios que fazem a simpatectomia, outros ambulatórios que fazem a lipoaspiração, sim, das glândulas sudoríparas apócrinas. Quando você... écrinas, desculpa. Quando tem a bromidrose, nem todo serviço tem, porque é uma doença muito pouco estudada, né? A gente começou a estudar isso daí há 10, 12 anos atrás, começou a ter mais trabalhos, que a gente publicou um trabalho também falando sobre a doença, então ainda não é tão divulgada, então não tem tantos serviços que fazem esse tratamento. E até não tem tantos serviços que fazem o diagnóstico também dessa doença. Então, o que a gente tenta fazer com programas como o seu, que são importantíssimos, divulgar a doença, falar sobre a hiperidrose, falar muito sobre a bromidrose, que a bromidrose é uma doença muito pouco divulgada e que muitas pessoas até mesmo cometem suicídio por conta dessa doença. É mesmo, isso é um número mesmo que você já foi levantado, é um dado, é um científico essa questão. Isso é um dado que a gente está com alguns trabalhos, tá? Dos distúrbios psicológicos que as pessoas de bromidrose têm, né? E aí na minha casuística, a gente tem diversos pacientes que já tentaram suicídio por conta da doença. Então, é uma doença que tem uma descarga emocional muito grande, repercussões psicossomáticas e psiquiátricas mesmo muito intensas. Ô, doutor, muito obrigada. Aliás, deixar aqui um comentário, né? Muito provavelmente a pessoa já tem os sintomas, já não se sente bem, mas normalmente no relacionamento com a sociedade, com amigos, com família, há aquela prática do bullying, né? Ou, Sim. enfim, né, de brincadeiras sem graça. Então, também fica aqui essa observação para você que está nos assistindo, né? Se você tem um colega ou um familiar, não brinque, né, com coisa séria. Às vezes você acha que é algo por conta da cor ou é algo porque ele trabalha com tal atividade e nem é, né, doutor? É algo do organismo que ele precisa mesmo de atendimento médico. Exatamente, não tem absolutamente nada a ver com hábitos de higiene, não tem absolutamente nada a ver com etnia. Isso é uma doença e tem que ser tratado como uma doença. Obrigada, então. Ótima entrevista, tá, doutor Alexandre? Muito obrigada. Muito obrigado. Olha só, gente, tá aí então, né? Fica esse alerta. Eu realmente, bromohidrose, é a primeira vez que eu trato desse assunto numa entrevista, né? Eu já havia falado outras vezes sobre hiperidrose, já entrevistei pessoas. Então, e como disse o doutor Alexandre, né? É uma doença ainda muito nova, né? Aqui no Brasil, que precisa ser estudada, aprofundada e, como eu disse, o Ministério da Saúde, as prefeituras, os governos precisam também acompanhar a evolução da ciência para oferecer o atendimento médico de qualidade para também quem depende do serviço público. Olha só, deixa eu falar agora da Clínica Ibion Therapy. Exatamente, é um espaço de promoção de qualidade de vida e tem um acompanhamento personalizado com especialistas nas áreas de psicologia, nutrição, fisioterapia e fonoaudiologia, com um ambiente seguro,
confortável e consultórios acolhedores para cuidar da sua saúde mental e física. Viva com qualidade. Ligue ou então mande um WhatsApp, né, para a Clínica Biontherapy através do 98141 0405, ou então siga o Instagram que está aí no seu vídeo.